Agora sim, Titanzada, mais uma vez, obrigado. Você foi o cara que estreou o MD3 Podcast. Assim, a gente tá há um bom tempo fazendo podcast, desde o nosso antigo, mas com o MD3, você foi o nosso número 1. Eu não sabia, não. É verdade. Não foi o nosso número 1 no MD3, estamos aqui. Coisa boa. Mais uma vez agora pra gente dar essa resenhada. E, cara, primeiramente, quero saber, assim, de você, o que é que você... Assim, pegar um tema mais recente, né, que são esses splits últimos que a gente teve do CBLOL. A Red teve uma certa hegemonia durante um tempo, eles ganharam 2 títulos seguidos. Sim. Né, e depois começou a Era Loud, né, assim, avaliando esses últimos tempos aí de CBLOL, qual é um balanço geral que você faz, não só da Red, mas do cenário? O que você acha que aconteceu nesse cenário nos últimos tempos para essa ascensão da Loud ter acontecido e os outros times não terem essa chance de ter encostado para garantir um título? Porque, apesar do split ter tido esses altos e baixos, vocês ficarem em primeiro durante muito tempo na fase de pontos, na hora do vamos ver, a Loud foi incontestável. O que você acha que aconteceu nesses últimos anos? Cara, acho que falando pelo menos primeiro pela parte da Red Canids, aí depois eu chego no ponto da Loud. A gente entrou no looping de mudanças de planos, né? De ter novos jogadores e é um constante recomeço, cara. A gente nunca chegou a ter uma line-up depois do Gigo e Gravitar lá, que estava junto com o Jojo, há muito tempo, com constância. Então a gente entrou no looping de sempre estar recomeçando, de estudar novas coisas, de botar os outros meninos novos que estavam entrando no nosso time à mesma página. E, cara, isso pra mim, na hora do vamos ver, conta muito, porque tem a questão, né, de você estar confiante, de saber o que o seu time quer pro momento certo. E chega ideias novas também, né? Cabeças novas, que os outros jogadores também vieram de outras experiências. Então acho que, cara, pra mim a gente entrou no constante recomeço de toda hora ter que começar do zero. E pra mim isso é muito complicado, velho. Eu acredito muito na evolução, no processo das coisas e eu acho que se a gente tivesse mantido a mesma lineup durante um bom tempo, a gente teria mais chances de ter ido mais longe no campeonato. Quem sabe talvez chegar mais vezes na final, né? Porque assim, aconteceram algumas vezes isso por, sei lá, planejamento, mais destino também. Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Curi. Né, você jogou com ele na rota inferior e você falou várias vezes que ele foi um dos suportes mais incríveis que você jogou. Cara, eu acho que isso aí é verdade. Eu acho que pra mim é o melhor suporte ainda que eu já joguei mecanicamente, você fala? Mecanicamente falando. Tá. Eu acho que ele era muito inteligente, mas ele não conseguia passar muito o que ele queria por conta da barragem de linguagem. Eu acho que eu ainda algum dia vou falar sobre o caso do Curi, mas não é o momento. Sim, perfeito. Pra mim, assim, aconteceu algumas coisas que pra mim fugiu da linha do que era correto. E eu num dia ainda vou chegar lá, né? Acho que não é o momento agora, mas é um cara totalmente bom, não só mecanicamente, mas também de lidar. Acho muito fácil lidar com ele, porque além de ele vir pra cá, eu era amigo dele antes. Eu acho que facilitou pra mim bastante, assim. Eu vivia muito o que ele vivia e eu sabia o que tava passando no momento. Mas não é nem falando do Curi especificamente, é falando dessa situação, né? Porque vocês estavam indo bem, ele tava no momento como o melhor suporte do CBLOL. Não só em porte, né? Ele em dados, e todo mundo falou, não, ele é o melhor, ele é o melhor. E aí, aquele ponto que você falou de vocês terem que se reinventar, foi isso, ele saiu do nada e vocês estavam no meio do split e falou, velho, e agora? E aí vocês tiveram que chamar o esquema do nada, véio. Tá ligado? A adaptação foi muito difícil pra mim, porque eu tinha o melhor, do nada ele foi embora. Caraca. Tipo, quando você tem o melhor e você tem que voltar a ensinar o que você não gostaria de estar fazendo antes, é muito complicado. É um assunto que pra mim é delicado de falar, porque você sente vontade de falar o a mais que você poderia estar falando, mas no momento não é o ideal, saca? Mas, cara, eu fico muito feliz de ter jogado esse tempo com ele, cara. Pra mim, eu só lembro do momento feliz. E o Scamber, cara, é um player muito promissor. Inclusive, evoluiu muito durante esse tempo que do CBLOL ele foi pro Academy. Na Red Canids Academy ele foi muito cotado pelos outros times quando ele saiu. E pra mim, cara, eu fico muito feliz com a evolução dele. É um player totalmente versátil, fácil de lidar. Cara, pro clima, assim, é um player que levanta moral. E só não deu certo, velho, porque, cara, entrou no meio da fogueira, essa é a verdade. Ele entrou pra apagar incêndio, né? Exatamente. Não tem muito o que fazer. Então, porra, é complicado. O cara tava na Academy, do nada ele vai apagar incêndio dos outros ali no CBLOL, pô, é um negócio complicado. E assim, uma parada, aproveitando só esse gancho de muita mudança, o que parece que muda muito, assim, a gente nem sei profundamente em que ponto que foi, a comissão técnica da Red. Antes vocês tinham o Coelho, depois começou a entrar um monte de gente embaixo que entra, sai. Isso eu imagino que, assim,
porque o cara que vem pra ser coach, ele vem com uma proposta. E não sei se bate com o que vocês já vinham fazendo antes. Como é que foi isso, assim? Cara, eu tenho pra mim que a Red Canids tem um jeito muito único de jogar. Tem um jeitão lá que o Coelho e o Aegis aprendeu a jogar e falar que... Eu tenho por mim, essa é a minha opinião, tá? O que eu acho, não é... Talvez seja o que talvez eles pensem diferente. Mas eu acho que o Aegis aprendeu a ganhar de um jeito, o Coelho aprendeu a ganhar do mesmo jeito, eles têm um jeitão deles lá e é aquele jeito. E pra mim, é o que eu falo sempre. Se eu tiver que me sacrificar sempre em prol do time, se isso vai me dar vitória no final, eu não ligo. E eu acho que essa pergunta ela é fácil pra mim explicar, porque eu tô convivendo aquilo ali todo dia. Então, conforme os coaches foi passando, a gente sempre optava pelo conforto. Cara, a gente já ganhou daquele jeito e é daquele jeito que a gente vai percorrer. Porque quando começava a dar merda e apertar, velho, aí você sabe que você... É pra onde... Exatamente, é pra onde você tá mais confortável em jogar, velho. E eu acho que sempre foi dessa forma. Coach gringo vai ser muito difícil de dar certo na Red, essa é a minha opinião. Enquanto tiver esse jeito que a gente sempre busca, né? Então, eu penso dessa forma. Porque o Arlok, pra mim, tinha uma característica muito boa. Apesar dos drafts dele não ser do melhor, mas o jeito de um processo de evolução que ele tinha era muito grande. Tinha um caminho muito certo. E pra mim, a gente tava 8-0, mas as coisas não estavam bem. Um exemplo. Então, eu não consigo entender como um time que tá 8-0, ele tá tendo tantos problemas. Porque, de certo, era pra eles estarem seguindo um caminho que, pra mim, porra, se tá 8-0, eles estão se dando bem do jeito que tá sendo, deveria continuar da mesma forma. Aí, do nada, a gente parte para ir pro outro caminho. Então, parece que não é uma parada sólida, saca? E da onde é que você acha que vem essa... Por que mudar, né? Porque tava dando tudo muito certo com o Coelho. Aí depois vocês vêm e trouxeram o Nelson. Aí trazem o Kalec. Não, mas teve gente antes. Teve gente Cara, antes eu do acho que a Kalec. gente não sabe colocar o papel designado pra cada um, velho. Essa é a verdade. Eu acho que, tipo assim, esses três... Acho que foi, pra mim, a pior situação que eu já lidei foi ter esses três coaches junto. Esse split. Sério? Cara... Eu não sabia o papel do Coelho junto do meu time. O Nelson era head coach e eu não sabia qual que era o papel do Kalec juntando ao Nelson. Chegou um momento que, assim, eu não sabia o que seguir. Uma hora o Kalec falava uma coisa, outra hora o Nelson falava outra coisa. Poxa, mas eles não entravam em consenso? Era difícil entrar em consenso, porque era uma... Por exemplo, o Nelson, ele tem uma opinião muito forte, cara. Ele já foi pra LEC, tá ligado? Já veio da LPL. Porra, ele nunca vai mudar desse estilo. É uma parada assim que pra mim é um cara muito inteligente, muito promissor, assim, tem um potencial enorme, que é o Nelson. Foi muito fácil pra mim lidar com ele, porque a minha comunicação com ele sempre foi muito clara, né, e transparente. E com o Kalec também foi, cara, só que eram jeitos diferentes de ser jogado. Um acreditava em outra coisa ser certo, o outro acreditava também, e aí ficava nessa. E eu não sei se entrava no fato ego dos três tá nessa. Na verdade, o Coelho nem ajudou muito nesse split, né? Tipo assim, falando, o Coelho era um cara que ele tava trabalhando mais com a bot lane. Ele não ajudou o geral do time. Ele veio ajudar logo nos finais, nas últimas 2 semanas. Que foi onde a gente mais treinou bem. Foi as últimas 2 semanas do campeonato. Pra mim, no split inteiro, só existiu 2 semanas de treino que foram boas. Que foi quando o Coelho e o Kalec entrou junto. Trabalhou junto os dois. E o Nelson ficou meio de analista, assim. Analista não, ele ficou meio de... coach position. Tá. Que foi o primeiro contato que vocês tiveram com eles. Pra mim, se fosse designado dessa forma, o Coelho ele foi pra draft, o Kalec foi pra game e o Nelson foi pra coach position. E se fosse desse jeito, a gente tinha uma chance muito grande de ser campeão. Não, assim, mas vocês tiveram uma chance bem grande de ser campeão, esse último split. Vocês estavam muito bem. A gente teve, mas Vocês quase ganharam da PEN. Sim. Teve uma hora ali que meio que era só... Não, eu achei que era só ganhar também. Mas era só tendo reto. O que eu penso, assim, pra mim é que se a gente tivesse percorrido essa evolução que a gente correu nas últimas 2 semanas, a gente teria ido mais longe, entendeu? Talvez a gente não tivesse nem dificuldade que a gente teve na melhor de 5 contra a PEN. Porque a gente sabia do estilo de jogo deles, a gente viu o Loud ganhar várias vezes deles. Tipo, não é uma parada que é um bicho de 7 cabeças jogar contra eles. Minha opinião só. Então, no final das contas, faltou definir mais o que cada um tinha que fazer, né? Porque é um problema até recorrente, não digo nem da Red.
do Brasil não saber o que faz com muito coach. O maior caso de todos foi aquela PEN com 32 mil coaches, né? Mas normalmente quando você traz muita comissão técnica, é meio difícil das pessoas saberem coordenar o que cada um vai fazer. Por exemplo, pra mim que tava de fora, o Coelho, ele tinha virado um técnico dos técnicos, tá ligado? Ele ia meio que coordenar os técnicos em que cada um ia fazer, mas ele ia ser o fodão. Aí depois, quando entrou... Um manager, como é que você faz isso com o Nelson? Alex Essa é a palavra. Exatamente. Aí quando o Nelson entrou, aí eu falei, essa minha ideia não tem mais sentido. Mas aí eu fiquei tipo, tá, o que é que vai ser? Aí entrou o Kalec depois, eu falei tipo, porra, e agora? Sabe, o que esse povo vai fazer? De primeiro era Kalec Coelho. Nelson surgiu. A Aegis ficou muito hypado, porque já trabalhava com o positioning com o cara. Falava que o cara era insano. Comprei a ideia dele. O Zoner também comprou e falou, mano, é isso. Vamos aí. Acho que vai ser uma adição muito grande pro nosso time. E a gente... Todo mundo entrou em consenso e chamou o cara, velho. Eu não achava que ia ser desse jeito. Pra mim foi a pior situação que eu já lidei com coach, com o staff, né, na verdade. Tipo assim, cara, eu não sabia que caminho seguir, o que eu tava fazendo, o que eu queria. É, porque se tiver muito coach e todo mundo falar a mesma coisa, beleza. Tem 30 pessoas falando, tipo, vai pra ali, ó, faz aquilo. São 30 vozes falando faz aquilo e te explicando de 30 maneiras diferentes como você faz aquilo. Agora, se tem um falando, você vai jogar indo pro bot. Aí outro fala, você vai jogar indo pro top. Aí outro fala, você vai farmar. Aí outro, você vai pegar kill. Você fica tipo, o que eu faço, cara? Pra mim era muito inconsciente, saca? A gente ganhava o jogo pelas... Eu trabalho muito no visual e memória fotográfica das coisas, assim. A gente ganhava muito jogo assim, velho. Aquela situação já aconteceu, a gente sabe que é isso aqui que a gente tem que fazer pra dar certo e fazia. Eu sinto que a gente ganhava muito assim os jogos. Era tipo muita micro decisãozinha que a gente sabia já a situação, que já aconteceu várias vezes e que a gente ia ganhar a base disso. Mas durante muito tempo do campeonato a gente ganhou a base disso. Eu lembro que durante o campeonato, eu cheguei a falar isso algumas vezes na narração. Eu falei assim, velho, esse jogo aqui, a Red ganhou na experiência, ganhou no dedo. Porque não sabe? sabia o que tava fazendo, não tinha um plano. Tava lá, tipo, as coisas rolando no caos, os caras falaram, foda-se, eu sou bom, dá pro pai. Cara, não é que tinha um plano. Existia um plano. Só que ele não era seguido muitas vezes, entendeu? Não era aquela parada praticada 1000 vezes. Eu não sabia o que eu tava fazendo, mano. Só que você era bom, e aí ganhava às vezes. Tipo, tinha jogos que tinham um plano muito claro, de early game, que a gente tinha que fazer. Inclusive, no final do campeonato, a gente melhorou muito essa parte do early game, muito por conta do Kalec, tá? Kalec, assim, tipo, pra mim é um coach muito, muito foda. Eu respeito muito o trabalho dele, admiro muito o trabalho dele. A forma como ele faz é muito metódica. E pra mim, além de ser metódica, às vezes você precisa um pouco de um coach que siga muito a questão de disciplina. Que, tipo, vá fazer você não sair da situação que é mais difícil, tá ligado? Tipo, você sempre vai pelo mais grupo, assim. Que, tipo, você em 5 jogando em grupo vai dar mais certo, tá ligado? Ele era assim, tipo... Pô, a gente, ao invés de matar alguém, dá B todo mundo junto, abre todo mundo 5 no mapa, e aí a gente corre pra um lado e tem um caminho. É isso que deveria ter desde o início. Aí só existiu nas últimas 2 semanas. E no meio disso ainda teve o Orlock também, né? Que também assumiu o coaching, foi split passado, eu nem lembro se foi esse split. Teve uma rotação de coach meio... Então, por isso eu tô falando, eu nem consigo lembrar quem foi, porque teve um giro de técnicos. Tipo assim, eu lembro de ver o Coelho no palco, o Coelho sumia. O Coelho vinha pro palco, o Coelho sumia. Porque o Coelho sempre teve lá. E eu sei que ficava entrando uma galera embaixo. E eu não lembro. Assim, o porquê é que essa decisão de começar a meter um monte de gente começou a acontecer, já que o sucesso de vocês foi de um jeito? Por que não seguiu? Foi falado isso ou não? Às vezes o Coelho não queria mais. Não sei. Se você puder falar também, se não puder, a gente fala outra coisa. É, que eu tenho que pensar bem antes de falar, né? Esse assunto tipo, é um assunto delicado. Mas é isso, se você não quiser falar, a gente fala outra coisa, não tem problema não. De novo, não é o momento pra falar. Eu me seguro muito nessas situações, porque eu não quero... Tem muitas coisas que eu falei aqui, durante essa conversa que a gente teve, que eu sinto receio um pouco de falar, porque... Nessa transição toda que tá as especulações, você final sabe de tabela, como é que é, final de tabela, de split também. Vai ter essa bagunça toda, complicado, gastança das então, cadeiras. Sim.
Falar disso é muito Sim, não, eu te entendo perfeitamente. Eu acho ético da sua parte. Eu acho ok, te entende. É que a gente pergunta. Tem um outro ponto também que é muito importante sobre essa questão, principalmente da bot lane, né, que você passou nesses últimos tempos, que é uma coisa que você... é bem aberto, né, assim, não é nem tipo, quem te conhece, a gente que é mais próximo fala, não, uma coisa que você fala abertamente que é... Você gosta de jogar com alguém que te adicione, que você tava cansado de jogar pra ensinar. Só que nos últimos splits aconteceu de você estar jogando com pessoas que tinham muito menos bagagem que você. Então aquele seu plano de você render no máximo possível com alguém te puxando pra cima, teve que retroagir um pouco, porque os seus 2 últimos splits foram com novatos. Né? Então assim, isso te frustrou de alguma maneira? Deixa eu te falar, chefe. Se alguma coisa na tua vida faça você ter que sacrificar tudo que você tem que sacrificar pra no final as coisas darem certo, você sempre vai fazer. Sim. Levo isso pra sempre, foi o que eu aprendi dentro do League of Legends. Se a comunicação vai melhorar, porque eu tenho um BR, por mais que seja inexperiente, e aquilo me fizer ser campeão no final, eu não ligo, eu vou fazer. Tá. Vou ajudar, vou desgastar o máximo que eu tenho que desgastar, porque isso me desgastou durante muito tempo, me frustrou. Não saber andar no mapa, não saber o ward direito, os recalls muito ruim. Tipo, ter que ensinar isso constantemente pra mim é algo fácil. Mas também frustra. Sim, imagina. Você nunca aprende nada novo, bicho. Você nunca foca em você. Sem focar em você e no cara, se for pra você fazer, assim, meu pai sempre falava, se for pra você fazer as coisas pela metade, nem começa, bicho. Sim. Nem começa. Só que era algo que me frustrava, porque eu lembro dessa palavra do meu pai sempre na minha cabeça, e eu tava tendo que fazer o dos outros. Porque é algo que pra mim, a vitória vale muito mais aí. Muito mais. E pro grupo, eu sempre vou querer fazer o bem do grupo, né? Tipo assim, caralho, o Aegis não gostava da comunicação do Curi, nos treinos era muito ruim. De fato, tinha alguns problemas ali. Algum gringo que entrava no nosso time também, a estrutura de draft não ficava tão boa, a gente não gostava também. E, cara, acho que quando entra nessa parada de sacrificar, se eu não falasse nada, pelo menos o que eu sinto, se eu não falasse nada de se sacrificar, todo mundo ficava calado e deixava as coisas ir do jeito que tá. Bicho, quando eu vejo o barco afundando, eu não gosto de deixar ele afundar, não, velho. Eu gosto de, falar as coisas, tipo... Eu sinto que eu sou muito chato, velho. Eu sou muito chato, né? Tem que ser. Eu sou muito chato. Mas, ô Titã, me fala uma coisa. Pro próximo split, você tem assim na cabeça, tipo, seja pra que lado que você for, se for continuar, mudar, seja o que for, o sup ideal, tipo, você tem um ranking de sup que você gostaria de ter, se não for ele o segundo, o terceiro, trazer um gringo de fora, você tem isso na cabeça já? Não precisa nem dizer quem é. Se fala assim, não, posso falar. Ou não precisa falar, mas quer saber só se você fica projetando isso pra você. Se vale a pena ficar com um brasileiro ou se você quer... São dois suportes que são muito bons no BR hoje em dia. Que eu sinto, assim, na minha visão, né? Ponto de visão. Pra mim, o Cells é o melhor, disparado by far. Sim. Porra, a performance dele no Mundial foi absurda. Ele é absurdo. Ele é absurdo. O reflexo do cara é muito bom, o reconhecimento de mapa dele é muito bom. E o segundo é o Frost, porque ele tem a mesma característica que o Cells, só precisa de tempo. Sinto isso. É mesmo? Sinto isso. Sinto isso. De reflexo, de tomar as decisões rápida, de reconhecer elas melhores. Só que era muito ruim em mapa, era muito ruim em ward, recall. É algo que o Cells tem já de sobra que ele não tem. Mas em questão de reflexo, de mecânica, você vê que quando o jogador tem aquele diferencial da parada. Então o Cells eu sinto isso. O Cells e o Frost eu sinto isso. Agora, falando de gringo, cara, tipo, é algo que você tem que ver porque você não quer flipar, tá ligado? Você precisa estudar. Então eu não vou jogar os nomes aqui do nada na mesa e falar, tipo, eu escolho um cara louco e eu sou prejudicado depois porque eu trouxe o cara louco, entendeu? Eu tenho que estudar, ver. Então, eu acho que falando de brasileiro seriam essas duas opções. Primeiro o Cell, segundo o Frost. E terceiro, cara, tipo, é ver a opção afora, velho. Porque, assim, Brasil é uma lane muito precária em questão de suporte. É mesmo? Você fala atualmente ou historicamente? Atualmente. Acho que... Historicamente a gente teve grandes nomes, mas acho que atualmente é pegado. Falando grandes nomes, você menciona sobre o quê, bicho? Tipo, a gente teve... de caminho sucessivo? Tipo, a gente teve o Jojo, que ganhou uns títulos, jogou com você. Jojo, Lucy, quem mais? É que o Lucy não é Brasil, né? Exatamente. Então, o Lupe fez história.
Exatamente, mas o loop Mas é que era outro League of Legends. É, exatamente, velho. É uma parada muito Redbert, antiga. durante uma época, ele foi dominante. Então, mas quem que é o Redbert hoje, tá ligado? Hoje foi pro seu de saco. 1.16 na Kabum, 1.17. Então, tipo, é uma parada que, se você for nomear os nomes aqui pra mim, velho, dos jogadores, eles não tão bons em atividade, velho. Só tem 3 jogadores que foram bons em atividade. Cells, Frost, Pro Delta. Fala outro pra mim. E o Pro Delta e o Frost acabaram de chegar, pô. Os caras são Fala outro pra Academy. mim. Exatamente. Os 2 players do Academy. O Frost surgiu de lugar nenhum, nem Academy ele tava jogando. E o Pro Delta surgiu do Academy. Qual que é os caras que ficou em atividade que são bons? De veterano? Ninguém, porra. Então tudo ruim. Por que você acha que isso acontece? Não sei, A velho. galera é muito instável a pet, por exemplo, depende muito do pet. Tá? Ah, eu jogo de Leona, então se a Leona tiver eu não OP, eu sou sei, um deus, velho. senão eu sou um idiota. Hoje é um outro League of Legends do que se jogava há 3 anos atrás, 4 anos atrás, sei lá. Pô, com certeza. O tempo inteiro, né? Eu acho que o tempo inteiro muda Com bastante. certeza. O que eu não entendo é o que, por exemplo... Não, é que eu digo assim, não só o jogo, é que eu digo o entendimento do jogo. Sim, Pelo sim. menos assim, de fora, de alguém que não tá no nível, né, do Titã. Porque eu percebo de... Mesmo os vídeos, conteúdo que são falados, assim, YouTube e tudo mais, você vê que hoje existem... É uma pilha de conceitos. Antigamente, o League of Legends começou, lógico, era aquela festa maluca da pancadaria pelo mapa inteiro. Aí começou um certo conceito de mapa. Hoje é uma pilha de conceito, né? Que o Prime do Prime é uma parada que eu não sei nem do que se fala. Será que essa galera das antigas não tem essa expertise ou simplesmente não se atualizou? Não agregou informação? Eu tenho pra mim que ficaram pra trás quase todos, velho. No sentido... Conhecimento de mapa talvez não tanto. Mas por mecânica, reflexo, tudo decaiu, velho. Tipo, situação de skirmish onde você vai... É onde mais importa pra mim hoje em dia. Você saber lutar bem os skirmish. Porque não adianta nada, velho. Você não vai ganhar o jogo só em macro não, velho. Você não vai... Não é mais aquele LoL, tá ligado? Todo mundo engessado. sabe isso agora, né? É, não é mais aquele LoL engessado. Ah, vou puxar top aqui, depois vou dar B, vou pro bot, depois vou dar B, abrir mid, levar a torre mid. Não é mais. Antes era... Se você não jogar o cara pra base, você não abre espaço, né? Exatamente, era muito simples, mano. Hoje em dia você joga na pressão, a mid já tá rotando, pá, 4v3, situação do bot, dive, mata, faz play, reseta, já tá pronto pra outra play. Então, tipo, é assim que funciona, velho. Antigamente era muito engessado, velho. Era leva a torre top, dá B, leva a torre bot. Dá B, leva a torre mid, dá B, vai Drago. É uma parada que mudou muito, velho. Mudou muito.